Sejam muito bem-vindos, meus caros, e durante esta última semana o controverso psicólogo clínico Jordan Peterson lançou uma entrevista com o empresário, com o dono da Tesla, Elon Musk. Elon Musk, esse que fez revelações chocantes do ponto de vista daquilo que foi a transição do filho, do ataque da cultura woke ao próprio filho e à vida do próprio filho, e fez revelações completamente chocantes sobre o que se passou com o filho, com a transição, com os bloqueadores hormonais e com determinadas questões que vocês sabem que os esquerdistas gostam muito de enfatizar, mas se nós formos ver exatamente a utilidade destes bloqueadores hormonais e deste tipo de coisas, são realidades completamente chocantes e diria mesmo indefensáveis. Mas bom, vamos então ouvir. Isto está legendado e, portanto, estejam atentos àqueles que têm mais dificuldade com o inglês. Venho então mostrar-vos esta parte muito específica da entrevista. Vamos ouvir e comentar. Well, it happened to one of my older boys. Where I was essentially tricked into signing documents for one of my older boys, Xavier. This was before I had really any understanding of what was going on, and we had COVID going on, and so there was a lot of confusion. I was told, Xavier might commit suicide if he... That was a lie right from the outset. No reliable clinician ever believed that. There was never any evidence for that. And also, if there's a higher suicide rate, the reason is because of the underlying depression and anxiety and not because of the gender dysphoria. And every goddamn clinician knows that too. And they're too cowardly to come out and say it. Right? And so and then we end up in exactly, when I saw that lie start to propagate, it just made the hair on the back of my neck stand up. It's like, I see. So you're telling parents that unless they agree to this radical transformation that their children are going to die, and you think that's moral, and you think that's true. That is so pathological that it's almost incomprehensible. I can't imagine anything worse. I can't imagine a therapist doing anything worse than that, or sitting by idly and remaining silent while his colleagues are doing it. Bom, meus caros, isto é uma coisa muito complicada. Isto entra no domínio científico, que é um domínio que eu não tenho, que é um conhecimento. Eu leio sobre psicologia, li muito sobre psiquiatria, li sobre psicanálise e, portanto, tenho muito interesse nas áreas, mas não posso dizer que as domino de todo, ao contrário do Jordan Peterson, que tem como formação psicologia clínica e, portanto, é um homem que já exerceu durante muitos anos e, portanto, eu acho que era importante falar sobre este assunto na medida em que, quer dizer, os clínicos basicamente, portanto os médicos andavam a dizer a Elon Musk, como dizem a tantos outros, como aliás foi exposto num determinado documentário chamado What is a Woman, que tradução é o que é uma mulher, do Matt Walsh, e em que basicamente havia pessoas que tinham feito a transição, que se tinham arrependido e que lhes tinha sido vendida a ideia de que poderiam ser do sexo oposto, coisa que, deixem-me dizer-vos, nunca serão, nunca vai acontecer. Portanto, não se pode negar a natureza, não se pode negar nada deste género e, portanto, havia médicos credenciados, pessoas que eventualmente eram pagas para propagar este tipo de agenda, que diziam que se os filhos não fizessem a transição de género, eventualmente iriam cometer suicídio. Sabem o que é que isto me faz lembrar? Eu não vou referir nomes para não ter o vídeo a ser mandado abaixo, mas existiu há uns anos atrás uma doença que nos fez ficar a todos em casa, etc. Portanto, vocês sabem todos qual é a doença. Eu achei muito estranho, e foi uma das coisas que me incomodou desde o início, que a determinada vacina para determinada doença fosse tão eficaz, tão boa, tão prática, tão útil, mas tivesse que ser empurrada a garganta abaixo. Portanto, a pergunta que eu faço é: por que raio é que esta gente se preocupou tanto com propaganda para uma vacina, para uma determinada doença, se a vacina era tão eficaz, tão prática, tão boa, tinha os efeitos comprovados, não era um teste, não é? Porque em comparação com outras vacinas, esta demorou muito menos tempo a ser feita, e vocês sabem de que é que eu falo. Se neste aspecto nós conseguimos perceber que era uma vacina tão boa, tão prática, tão útil, por que raio é que tinham que nos empurrar essa vacina garganta abaixo? Eu nunca vi nenhuma pessoa a precisar de ser profundamente convencida através de propaganda nos meios de comunicação tradicionais para tomar a vacina da gripe. Por exemplo, quem queria tomar a vacina da gripe tomava, quem não queria não tomava, portanto sabiam que era mais ou menos eficaz. Também sabíamos todos que muito provavelmente depois do dia da toma da vacina estávamos de molho, como se costuma dizer, e portanto nós compreendemos todos isso. Mas eu acho que se insistem de forma tão violenta e intensa em empurrar-vos a vacina com determinados certificados, com determinadas autorizações, se obrigam de forma tão intensa, talvez ela não seja assim tão boa. Porque uma coisa tão óbvia, que faz tão bem, que é tão excelente,
vocês não precisam de ser convencidos, quer dizer, vocês veem os efeitos práticos, veem as melhorias na vossa vida, e nós vemos pessoas, muitas delas, a ter problemas cardíacos, pessoas novas a morrerem de ataques cardíacos, por exemplo, e todas essas pessoas que tomaram uma determinada vacina para uma determinada doença. Curioso, meus caros, vamos ouvir. It's pathetic. It's incredibly evil, and I agree with you that people that have been promoting this should go to prison. It won't stop till that happens. Yeah. It'll just go underground. Puberty blockers are being accessed online by kids all the time through non-medical channels. So, yeah, Right. It's not going to stop. Yeah. Okay, so I see. So that's So I personal was connection. tricked into doing this, and it wasn't explained to me that puberty blockers are actually just sterilization drugs. Anyway, and so I lost my son essentially. They call it dead naming for a reason. Yeah, All right. So the reason it's called dead naming is because your son is dead. So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. I'm sorry to hear that. Yeah. I can't imagine what that would be like. Yeah. So. Yeah, and there's lots of people in that situation now. Right. It's not pretty, and lots of demolished kids. Yes. Yeah, well, So- that's a good reason to be the final straw. All right, so let's. So I vowed to destroy the woke mind virus after that. And we're making some progress. Join the club. Yeah. Bom, meus caros, são revelações intensas, é mesmo chocante. Eu quando ouvi este vídeo, a entrevista é muito boa, eu posso vos dizer, eu consumo o conteúdo do Jordan Peterson, ele tem convidados brilhantes, e eu acho que ele não esteve particularmente bem nesta entrevista, interrompia muito, etc. E portanto, o tema também era sensível, era um tema do qual ele compreendia particularmente, do qual ele tem formação para responder, mas acho que o Jordan Peterson não esteve muito bem nesta entrevista, porque estava a interromper muito. Aliás, esta é uma das características mais básicas que eu aprendi a fazer entrevistas a pessoas, que é deixar falar, que é precisamente isso. E o Jordan Peterson tem alguma facilidade em fazer isso. Nesta entrevista não correu tão bem. Eu seguramente também já interrompi convidados durante as minhas entrevistas de uma forma que não foi tão boa. Acontece, foi só uma anotação que eu me lembrei de fazer. A entrevista no geral está boa. São duas pessoas inteligentes, duas pessoas capazes, cada um na sua área. O Elon Musk é um homem que gera empresas, cria postos de trabalho, é um defensor acérrimo da liberdade de expressão, e isso é notável. E portanto foi uma entrevista muito interessante. Eu vou deixar o link da entrevista completa na descrição. Eu honestamente já não me lembro se ela está legendada no vídeo completo, mas eu deixo o link na descrição para todos aqueles que quiserem ver. Vale a pena, já não me lembro quanto tempo é que é, mas garanto-vos que vale a pena. É uma entrevista que vale muito a pena ouvir. Vou deixar a entrevista na descrição, acho que é de bom tom, afinal usei um bocadinho do conteúdo também, e portanto da minha parte era isto, meus caros. Quero-vos agradecer por terem estado desse lado. Muito honestamente, considerações finais tenho poucas a fazer. É assustador que uma questão completamente anticientífica, completamente ideológica, em muitos casos contraditória e dramaticamente triste, porque afeta vidas de crianças inocentes, indecisas, muitas vezes só precisam de mais atenção dos pais, precisam de menos redes sociais, precisam de mais convivência, precisam de mais amizades, precisam de mais vitamina D, precisam de mais jogo de futebol, precisam de mais joelhos esfolados enquanto jogam a bola na rua, precisam de coisas saudáveis, de coisas de crianças, entendem? E não precisam de estar a decidir com 10, 11, 12 anos de idade qual é a sua identidade, qual é o seu género, que tipo de bloqueadores de puberdade é que vão utilizar, de que forma é que se vão esterilizar a si mesmos. E portanto acho que há debates e há idades para ter debates, e da mesma forma que uma criança não pode votar, não pode fumar, não pode comprar álcool, não pode beber álcool, não pode conduzir, não pode tirar a carta, eu acho que também não pode fazer uma tatuagem, e a tatuagem é a mais flagrante destas comparações. Não pode fazer uma coisa, não pode tomar uma decisão que vá afetar a sua vida de forma permanente, sendo que o desenvolvimento cognitivo está longe de estar completo,
São pessoas que hoje querem ter uma profissão, amanhã querem ter outra, hoje querem ir para a faculdade tirar isto, amanhã querem ser astronautas e, portanto, são crianças e, eventualmente, eu acredito que devem ser tratadas como crianças e que nunca devem ter nas suas próprias mãos a possibilidade de decidir de que forma é que vão destruir o seu corpo com químicos que não compreendem, com transições que não compreendem e aconselhados por médicos que são pagos para dizer baboseiras ideológicas e anticientíficas. Da minha parte é isto, meus caros, quero-vos agradecer por terem estado desse lado, peço-vos que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Este vídeo incomodou-me particularmente, honestamente. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.